Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém? Amém, que alegria. Alegria estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos a Deus. Eu tenho muitas memórias desse cântico, Lohane, sou feliz, eu não sei vocês, mas além do contexto histórico, né, que nós temos, da experiência desse irmão, que esse irmão teve ao escrever esse texto, essa poesia que se tornou uma canção, eu creio que nesse ambiente de comunidade que nós nos encontramos como igreja, muitas vezes nós cantamos uma canção dessa e ela passa a ter um sentido muito mais especial. A minha oração é de que nessa manhã essa canção faça um sentido na sua vida. Sabermos que a nossa felicidade, ela está centrada em Jesus, que não importam as circunstâncias que a gente viva na nossa vida, sabemos que existe uma alegria permanente. E essa alegria se chama Jesus. E Ele está aqui neste lugar. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero te convidar mais uma vez, se você puder, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos mais uma vez orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos o Senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, de sairmos das nossas casas, de estarmos juntos aqui como família. Obrigado por esse ajuntamento especial de filhos e filhas, amigos e amigas que se encontram nesta manhã com o objetivo de exaltar e bendizer o Teu santo nome. Ó Pai, nós queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é o centro deste culto nessa manhã. E te pedimos que através da leitura da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa nos edificar, ó Deus, e lançar sobre nós as sementes que o Teu Espírito Santo deseja produzir em nós e os frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você já se imaginou viver numa casa em que você estaria em constante obra? Constante obra eu digo assim, sabe? Uns 10 anos fazendo obra. Quem já morou numa casa com uma obra em andamento? Levanta a mão. Aquele barulho de você acordar, pedreiro já está lá, poeira, limpa a poeira da mesa do café, para poder tomar o café. Dá 10 minutos depois, está tudo sujo. Uma obra é algo que demanda de nós muita energia. Muitas vezes, talvez você não somente ter uma obra dentro da sua casa, mas talvez você morar do lado de uma obra já cause um grande transtorno. Quem aqui já ficou arrepiado só de ver aquele terreno que você tinha do lado da sua casa, né? Livre, com a vista linda. Daqui a pouco tem uma placa lá de um empreendimento. E você sabe que por alguns anos você vai ter que conviver com aquela obra ali. Uma obra ela é sempre trabalhosa, uma obra ela é sempre algo que mexe com a nossa rotina, com a nossa vida. Fazer obra dá trabalho. E hoje em dia, né, irmãos, depois da pandemia, se tornou caro. Não somente trabalhoso, mas caro. O processo de uma obra ele é sempre desgastante, ele exige de nós, mas nós sabemos, né, queridos, que o resultado ele é sempre compensador. Você pegar aquilo que um dia foi projetado, que você sonhou, colocou no papel, e daqui a alguns meses ou anos você olhar para aquele resultado, sentar naquela mesa, naquela sala com a sua família, naquela casa, naquele quarto, e você poder respirar e falar assim, uau, conseguimos vencer isso. Mas eu não quero falar sobre uma obra física nessa manhã. Eu não quero falar sobre um prédio, sobre algo que nós projetamos e colocamos no papel. Eu fiz essa pequena comparação com vocês para poder trazer uma reflexão sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa comparação de entendermos que a obra do Espírito Santo, ela se compara a uma obra mesmo, como nós realizamos na nossa casa ou num empreendimento qualquer. Nós precisamos entender o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6 e o texto de João
capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, que eu gostaria de ler com vocês, e vai ser projetado aqui. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Se você pode ler junto comigo, inclusive com os destaques que eu fiz. Estou certo, convicto, de que aquele que começou salvação, boa obra em vocês, há de completá-la, santificação, até o dia de Cristo Jesus, glorificação. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esse texto ele é maravilhoso porque em apenas 3 linhas nós temos a completa definição de como será a nossa caminhada cristã. Se você quer explicar para alguém, resumidamente, o que é a caminhada cristã, está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo, convicto. Paulo dizendo para aqueles irmãos, ele estava dizendo assim, olha, sem dúvida nenhuma, eu quero dizer para vocês com muita convicção, de que aquele que começou a boa obra em vocês. E esse começo na vida do cristão diz respeito à nossa salvação. A partir do momento em que nós somos salvos, através de Jesus Cristo, nós iniciamos uma obra, que ela é feita através do Espírito Santo de Deus. Queridos, isso é tão importante. Isso é tão importante a gente relembrar, isso é tão importante a gente firmar os nossos pés nessa palavra, porque entender que nós estamos em obra faz parte do crescimento de todo cristão. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus a cada dia. E ele continua dizendo, aquele que começou, o começo é a salvação, há de completá-la. Esse completar diz respeito ao processo de santificação. Sabe por que é tão importante a santificação, queridos? Porque a palavra de Deus nos diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é a forma pela qual nós nos relacionamos com Deus. E ele diz, até o dia de Cristo Jesus. Quando o processo de santificação será completo na minha vida e na sua vida? Na glorificação. E a glorificação é aquele grande dia que todos nós esperamos. Quando o Senhor nos chamar pelo nome, e ali não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque nós estaremos em abundante alegria. Mas nessa manhã eu quero compreender com vocês algo muito pequeno, porque falar de salvação, santificação e glorificação, nós ficaremos aqui alguns bons dias, né, Edmilson? Dando aula sobre isso. Mas nessa manhã eu quero pensar com você sobre um texto que está lá em João, capítulo 16, versículo 1 e 8, que fala da santificação, somente dessa primeira parte. E aí pode passar para a gente o slide? Podemos ler juntos mais uma vez? João capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 11. Olha o que ele diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia. Esse texto ele é maravilhoso. João escrevendo ali, nesse texto, ele é uma sequência de uma explicação que Jesus está falando sobre o mundo, sobre o que haveria de acontecer com os discípulos. E aí no final desse texto, nós temos ali João capítulo 15, quando Jesus fala de que Ele é a videira e nós somos os ramos. E aí logo à frente ele começa a falar exatamente sobre isso, da obra do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus faria na vida do cristão? Os discípulos estavam começando a viver ali momentos de euforia, de tristeza, porque Jesus estava ali anunciando o que aconteceria com eles. Era muito bom estar fisicamente com Jesus, irmãos. Era muito bom. E os discípulos estavam falando, o que vai acontecer, o que será de nós agora que o Mestre vai embora?
O que vai acontecer com a gente agora que nós não teremos mais Jesus aqui fisicamente, partindo pão na mesa, tendo relacionamento conosco? E aí Jesus, ele fala, o Espírito Santo virá. E Ele quem vai fazer a obra em vocês e através de vocês. Mas algo muito importante que eu leio nesse texto, que ele diz que o Espírito Santo convencerá. Convencerá. O que significa convencer, irmão? Significa esclarecer a verdade do Evangelho perante a pessoa não salva. De modo que ela seja reconhecida como verdade, quer a pessoa receba ou não a Cristo como Salvador. Estudando sobre esse texto mais profundamente, queridos, esse convencer, ele não é uma forçação humana, ele é uma obra do Espírito Santo de Deus, através da minha vida e através da sua vida. E olha só que coisa preciosa, significa esclarecer a verdade. O nosso papel, junto com o Espírito Santo de Deus, é esclarecer a verdade do Evangelho. E para isso, irmãos, nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Nós precisamos voltar às nossas origens, sempre apontando para aquilo que a palavra de Deus nos diz. A missão do Espírito Santo é apresentar a verdade sobre Jesus. O Espírito Santo, através de apóstolos, evangelistas, pregadores, através de mim, através de você, ele convencerá o mundo. Convencer significa apresentar essa verdade, convencer do Evangelho. E aí eu fico perguntando, qual tem sido o meu papel nesse convencimento? Eu estou me permitindo ser usado por Deus através do Espírito Santo, e eu estou anunciando as verdades do Evangelho, ou estou anunciando as minhas verdades, as minhas convicções, aquilo que eu acho, ou eu estou sendo fiel àquilo que a palavra de Deus diz, que eu preciso permanecer sendo fiel, ou estou colocando outras verdades e outras convicções. O Espírito Santo convence o mundo a respeito de 3 coisas. Mas a gente precisa entender que esse convencimento, ele é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E ele vai convencer o mundo de quê? Pode passar o próximo slide. O primeiro ponto que ele vai convencer é do pecado. Do pecado. E é muito importante, irmãos, a gente entender o que diz esse sermos convencidos do pecado. Muitas vezes o pecado para mim, num ponto de vista daquilo que eu estou falando, de um ambiente, de uma cidade, de um lugar, pode ser uma coisa. Para alguém que está falando lá no Japão, pode ser outra. Mas quando nós olhamos que a palavra de Deus, ela não aponta relativismos, mas ela aponta uma verdade absoluta, a gente precisa entender que pecado nós estávamos falando aí. E o pecado apontado aí é o pecado fundamental, é rejeitar a Jesus Cristo. Isso que nós estamos lendo aqui, a forma singular, quando nós lemos aqui essa palavra original, amartias, pecado, se refere a um pecado geral, a um pecado específico aqui, Jesus Cristo, todo aquele que receber a apresentação de quem é Jesus, do Evangelho de Jesus, da mensagem da cruz, genuína, mas mesmo assim, não se convencer, não se converter disso, está negando o próprio Cristo. Esse é o pecado fundamental. Esse é o pecado fundamental, queridos. E aceitar Jesus não diz respeito somente a vestir uma camisa ou a tornar-se membro de uma igreja, mas diz respeito a um relacionamento. Diz respeito a verdadeiramente nos posicionarmos como cristãos, exemplos daqueles que são discípulos de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 18, diz que quem nele crê não é julgado. Aquele que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Em João capítulo 5, versículo 40, diz: Ele repreendeu aqueles que estavam dispostos a chegar a Ele, para que eles podem ter a vida eterna. Ele avisou solenemente os judeus incrédulos: se você acredita que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O único problema que determina o destino eterno das pessoas é como elas reagem ao ministério do convencimento do Espírito Santo sobre o seu próprio pecado e da prestação de perdão pela graça através de Jesus. Esse é o grande pecado. Se nós formos fiéis, irmãos, à palavra de Deus e apresentarmos a todas aquelas pessoas que nós estamos nos relacionando o Evangelho de Jesus, e mesmo com essa consciência de terem recebido um Evangelho genuíno, essas pessoas se negarem a receber, aí sim, eles serão julgados. Aí sim. O Espírito Santo convence do pecado, mas nós continuamos lendo, pode passar o próximo slide, ele diz, da justiça também. A obra do Espírito Santo, ela diz que o Senhor nos convence o mundo do pecado, da justiça. A justificação pela fé significa um ato jurídico, aí para os meus irmãos advogados sabem melhor do que eu, um ato jurídico da parte de Deus em que Ele declara justos, injustos, homens injustos. Aqueles que por mérito próprio não teriam capacidade alguma de se tornarem justos diante de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, Jesus, e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Se você não se encanta com esse texto, queridos, você não entendeu. Jesus se entregou por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão, e ressuscitou para te justificar, para me justificar. Aleluia. A suficiência de Jesus está nisso. Em se entregar, manifestou o amor por mim e por você. Em morrer, se entregou completamente. Em ressuscitar, venceu a morte, para que você pudesse ser justificado. Em Jesus não havia nenhum pecado que o condenasse para entregar em nosso lugar, mas nós fomos justificados através da justiça de Deus. A justificação, queridos, eu gosto muito dessa definição aqui. Ela diz que é um ponto do processo lógico da salvação. Olha só que coisa linda. É um ponto lógico em que Deus declara que uma pessoa está em estado de redenção. A justificação, queridos, pela fé, é uma doutrina fundamental da nossa fé cristã. Nós, como cristãos, precisamos entender esse fundamento, que nós somos justificados em Cristo Jesus. E por último, do juízo. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela nos convence do pecado, da justiça, mas do juízo eterno. E esses dias eu tenho andado um pouco assustado sobre algumas coisas que eu tenho lido. E talvez a gente viveu, estou olhando aqui para uma irmã querida que se reuniu numa igreja, na minha antiga igreja, Norma. Eu sou de uma geração, apesar de ser jovem, né? Mas eu me converti num tempo em que nós falávamos muito, cantávamos muito sobre a volta de Jesus. Falávamos muito. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Não sei se você conhece essa música, se você conhece, você está entregando sua idade, seu tempo de convertido. Mas eu cantava essa música com muito tremor, e tantas vezes eu chorava diante disso, quando eu pensava nesse texto. Senhor, eu quero estar preparado para aquele grande dia. Senhor, eu anseio pela sua volta, eu desejo tanto que o Senhor volte.
Mas hoje eu vejo uma geração que muitas vezes nem imagina que Jesus voltará. Não espera pela volta de Jesus e muito menos pelo juízo de Deus. E se nós não fundamentarmos, queridos, esse texto, em cima disso, nós vamos abrir mão de verdades fundamentais do Evangelho. Porque a introdução desse texto de João capítulo 16, pouco antes de Jesus começar a falar sobre esse texto, olha só o que ele começa a dizer. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Versículo 16, 1. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Hoje em dia você falar para alguém que existe a volta de Jesus, que Jesus está voltando e que você vai ser julgado por isso, mas que existe uma forma dela fugir desse julgamento, que é Jesus Cristo que morreu por você, a pessoa vai falar assim, tiozão, sai daqui, esse papo aí é papo de velho. Agora, será que a gente está disposto a apresentar esse evangelho para as pessoas, mesmo as pessoas rindo de nós? Será que nós estamos dispostos a sermos fiéis àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo? E não deixarmos de falar do juízo. O Espírito convence sobre o juízo vindouro, porque Satanás foi julgado. Finalmente o Espírito convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Julgamentos do mundo são errados e maus, como foi supremamente demonstrado por sua rejeição do Filho de Deus. Mas enquanto o mundo é incapaz de julgar com justiça, o Espírito sempre faz isso. Ele convence as pessoas da sua falsa avaliação de Jesus. Jesus não nos salvou por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E pode colocar essa última. O Senhor me deu essa frase enquanto a gente estava finalizando. O Espírito Santo ajudará a quebrar a indiferença que o incrédulo tem para com a presença do pecado em sua vida, seu descaso para com a justiça e sua desatenção para com as advertências sobre o juízo vindouro. A obra, irmãos, daquilo que a gente precisa fazer neste mundo, e para cumprirmos o ID de Jesus, ela só é possível com uma plena convicção de que o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso. O Espírito Santo de Deus nos capacita para que a gente possa cumprir essa obra. Essa obra, irmãos, é uma obra de nós evangelizarmos esse mundo. E ela não é uma obra institucional. Enquanto nós não entendermos que o Evangelho, ele não pode ser institucionalizado, ao ponto de eu imaginar, mas lá na minha igreja tem o evangelho, um ministério de evangelismo, e eles fazem isso, e o meu compromisso é entregar o dízimo e a oferta, e alguém fará isso por mim. Não. O ID é o nosso comissionamento. ID por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que vos tenho dito. Batize esses discípulos, discipulem esses discípulos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso chamado. Pode passar o próximo slide. Eu queria que você fixasse isso. A obra do Espírito Santo nas nossas vidas, a obra da salvação, ela é uma obra de convencimento do pecado. Não do pecado a partir da minha lente, mas do pecado fundamental, que é negar a Jesus Cristo.
E é isso que nós não podemos. Existem tantas coisas que podem nos divergir, irmãos, tantas coisas. E isso não é de hoje, ao longo da história da igreja. Tantas coisas tentaram dividir, entrar, infiltrar, separar, trazer discórdia. E homens e profetas de Deus sempre se posicionaram: o fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. Ele é pedra fundamental e sobre ele todas as coisas existem. E quando nós tiramos Jesus, todas as coisas são destruídas. Do pecado original, fundamental, e da justiça e do juízo. Queria orar com você mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos. Meu apelo nessa manhã, primeiro é por salvação. Talvez você entrou aqui neste lugar e Jesus, talvez foi apresentado para você por alguém, por algum amigo, mas não numa perspectiva de que Ele é tudo aquilo que você precisa para viver. De que se você abrir o seu coração, Ele te perdoa de todos os seus pecados, Ele escreve o seu nome no livro da vida, e Ele te dará uma vida eterna. Meu primeiro convite é esse, porque esse convite, sendo aceito por você, ele muda toda a sua vida. Toda a sua vida muda através desse convite. Então, se nessa manhã você quiser fazer essa oração comigo, você vai falar assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi sobre o seu amor sobre a minha vida. Eu entendi que eu fui justificado. A condenação que havia sobre a minha vida, o Senhor levou sobre si, por amor. E eu quero abrir o meu coração, te recebendo como meu Salvador e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda. Se você orou comigo, fez comigo essa oração, levante uma de suas mãos. Tem alguém aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E o meu segundo apelo é por posicionamento. Talvez você está aqui, é um cristão já há muitos anos, mas nesses últimos anos você percebe que o seu coração tem se esfriado e você, diante de situações que a vida tem apresentado sobre você, tem sido tão difícil falar do Evangelho para outras pessoas, apresentar esse Evangelho. Se você quiser fazer esse compromisso comigo, eu vou fazer mais uma oração. Você pode dizer amém aí junto. Senhor Jesus, eu te agradeço mais uma vez por podermos ouvir e meditar na palavra central do Evangelho. Jesus morreu por nós, Ele nos salvou e Ele voltará. Aleluia, 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 aleluia. Ansiamos pela sua volta, Jesus, ansiamos pela sua volta. E nessa manhã nós queremos reafirmar o nosso compromisso de falarmos do teu amor para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para tantas pessoas que precisam de nós. Nos ajude, a Deus, a sermos os guardiões das verdades absolutas do Evangelho. E nos ajude, a Deus, a sermos aqueles que vão apresentar esse Evangelho a todas aquelas pessoas que carecem do seu amor e da sua graça. Em nome de Jesus.